Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao curso básico de Espiritismo do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Hoje nós teremos a nossa aula de número 15 e vamos tratar das leis morais. Quando a gente fala leis, vale a pena a gente iniciar a nossa conversa e verificar o que era a lei para Jesus. Quando Jesus diz: "Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento." A que lei Jesus estava se referindo? Jesus estava fazendo referência à lei mosaica. Aqui, quando a gente fala de lei mosaica, cabe a gente fazer o seguinte apontamento. A lei mosaica, ela tem duas partes. Tem a parte civil, que eram os regramentos que Moisés estabeleceu para disciplinar o seu povo, e tem a parte promulgada no Monte Sinai, que é a lei de Deus, é a lei divina. Quando Jesus diz: "Não vim destruir a lei", é a lei divina que ele veio dar cumprimento. Então, é a essa parte da lei que Jesus está fazendo referência, a lei de Deus, a lei divina. Jesus, então, deu continuidade à lei divina, porém, ele acrescentou a essa lei o amor e nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus menciona isso, ele está resumindo, está falando toda a lei e tudo que já foi falado pelos profetas. Então, é por meio dessa máxima que a gente tem, os nossos deveres, quais são os princípios que nós devemos seguir, tanto para com Deus, quanto para os nossos semelhantes. Quando a gente abre o livro dos Espíritos, no terceiro livro do livro dos Espíritos, a terceira parte do livro dos Espíritos, a gente tem lá então a parte referente às leis morais. E logo no início do capítulo, a gente tem lá o título Lei Divina ou Lei Natural. E a primeira questão dessa parte do livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única lei que a gente precisa para a felicidade. É por meio dessa lei que nós sabemos o que devemos ou não devemos fazer. É por meio dessa lei que a gente sabe o que nos fará feliz e o que nos trará infelicidade. Quando a gente fala de leis divinas, a gente pode separá-las em duas partes. A parte que vai regular a vida na matéria, ou seja, as leis físicas, as leis que pertencem ao domínio da ciência, e as leis morais, que vai dizer como devemos agir para alcançar a nossa evolução moral. Então, o que nós vamos tratar aqui são as leis divinas no aspecto moral. Quando a gente fala de lei moral, a gente pode ter uma visão dogmática, analisar as leis morais de acordo com uma perspectiva dogmática, que é o que acontece na maioria das religiões, nas religiões tradicionais, aonde essas leis foram estabelecidas por um ser sobrenatural. Por um outro lado, aqui na doutrina espírita, a nossa visão é uma visão racional, aonde nós vamos estudar e vamos praticar a lei divina, a lei natural, fundamentados na razão. Então, é isso que nós encontramos lá no terceiro livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, as leis morais
são os imperativos morais ensinados por Jesus, né? Então aqui a gente ressalta, a gente está seguindo os ensinamentos de Jesus. Porém, com a terceira revelação, a gente articula esses ensinamentos à luz da razão. Quando a gente fala de lei natural, nós temos uma divisão em 10 partes. Para a gente entender melhor cada uma dessas leis morais, cada uma dessas partes, vale a pena a gente fazer o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui a gente vai falar rapidamente a que se refere cada uma dessas leis. A primeira é a lei de adoração. Quando a gente fala de adoração no sentido religioso tradicional, vem à mente as cerimônias, vem à mente o culto, o rito, os efeitos exteriores da adoração. Para a doutrina espírita, a adoração ela consiste no pensamento elevado a Deus. Então, quando nós meditamos, quando nós fazemos uma prece, seja louvando, seja pedindo, seja agradecendo, né, consciente ou inconscientemente, estamos praticando o que é a verdadeira adoração. Cabe aqui a gente ressaltar a prece, né? Então, a prece também é um ato de adoração, porque é por meio da prece que nós nos aproximamos de Deus. A segunda lei é a lei do trabalho. Kardec pergunta: o trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: é uma lei da natureza e é uma necessidade. E por que é uma necessidade? Porque é a partir do trabalho que a gente tem condições de desenvolver todas as nossas potencialidades, tanto as potencialidades morais quanto as intelectuais. Vale a pena também a gente mencionar que todos os seres trabalham, executam a lei do trabalho, seja o espírito mais simples até espíritos evoluídos, os seres angelicais. Todos trabalhando para o bem do universo. E uma outra questão que também vale a pena a gente ressaltar é: toda ocupação útil é trabalho. Então, não é apenas quando a gente demanda um desgaste energético muito grande que a gente está realizando o trabalho. Então, quando estamos no campo da música, quando estamos no campo das artes, da religião, tudo que nos eleva, né, para o aperfeiçoamento da alma está dentro da lei do trabalho. Tudo que nos ocupa, né, visando o nosso crescimento, está dentro da lei do trabalho. A outra lei é a lei da reprodução. A reprodução é uma lei natural, e os espíritos respondem, né? Sem a reprodução, o mundo corpóreo não existiria. Então, tem o aspecto biológico, a lei da reprodução, a reprodução ela é necessária, né, do ponto de vista biológico, mas o mais importante é por meio da procriação, é por meio da reprodução que nós conseguimos reencarnar. E é por meio da reencarnação que nós conseguimos evoluir, que nós conseguimos progredir. Ou seja, sem a reprodução, a gente não conseguiria evoluir. A próxima lei é a lei de conservação. Então, os espíritos superiores, eles nos ensinam que nós temos o instinto de conservação, e isso é uma lei da natureza. É por meio deste instinto, né, que o ser humano ele corre atrás das suas necessidades. Correndo atrás das suas necessidades, ele consegue realizar trabalho. E trabalho faz parte, contribui, né, para que a nossa evolução seja alcançada. Então, o instinto de conservação
é uma lei da natureza e todos os seres vivos possuem esse instinto de conservação, seja em diferentes graus, né? Porque eu tenho seres, né, onde o instinto de conservação é puramente mecânico, mas por um outro lado a gente também tem, né, seres onde o instinto ele já é racional, já está no nível racional. Quando a gente fala de conservação, vale a pena a gente lembrar, né, da importância dessa dádiva divina, né? Porque é por meio do instinto de conservação que a gente mantém a nossa vida e a do semelhante. Então, não considerar essa dádiva divina, esse instinto de conservação, né, a gente está prejudicando tanto a nós quanto aos nossos semelhantes. Então, é importante a gente preservar essa dádiva divina. Em paralelo à lei de conservação, nós temos a lei de destruição. Quando a gente fala destruição no sentido comum, né, no sentido cotidiano que damos a essa palavra destruição, a gente pensa em extinção, pensa em aniquilamento. Mas não é isso que a doutrina espírita vem nos trazer. Ela vem falar que a lei de destruição é importante para a transformação, para a renovação e para a melhoria dos seres vivos. Então, a destruição é uma lei da natureza, porque é necessário, né, que se destrua o velho para renascer e regenerar, e assim a gente alcançar a nossa evolução. Cabe ressaltar, né, que a destruição ela coexiste com um instinto de conservação. Então, quando as duas estão em equilíbrio, a nossa evolução é alcançada. A outra lei é a lei de sociedade. Quando a gente fala de lei de sociedade, nada mais é que uma pedagogia, é uma forma de nos ensinar que Deus utiliza, né? Então, é por meio da lei de sociedade que nós vamos utilizar todas as faculdades que Deus nos entregou para viver a vida de relação. E é vivendo a vida de relação que a gente vai alcançar a nossa evolução moral e também intelectual. É por meio desse convívio, né, que a gente, utilizando essas faculdades que Deus nos deu, tá, que nós vamos alcançar o nosso progresso moral e intelectual. Quando a gente fala em lei do progresso, né, progredir não é ficar esperando a divindade nos auxiliar. Né? É utilizar o amor que Jesus nos ensinou, é recorrer à lei do trabalho, ou seja, progredir é um processo que exige o nosso movimento, é um processo dinâmico e depende apenas de nós. É um processo intransferível. Os espíritos nos dizem, né, que não é possível retroceder ao estado natural, porque Kardec perguntou: o homem pode retroceder para o estado natural? Os espíritos responderam que não. O homem ele vai progredir sem cessar e não volta ao estado de infância. Então, por mais que numa encarnação, a nossa encarnação, o nosso progresso estacione, a gente jamais vai retroceder. A outra lei é a lei de igualdade. A gente sempre se questiona: será que existe igualdade entre as pessoas? Porque é visível, né? A gente vê alguns nascendo com enfermidades, alguns nascem ricos, outros nascem com dificuldades financeiras. Então, os espíritos vêm nos ensinar que nós fomos criados simples e ignorantes. Então, Deus não fez distinção entre uma criação e outra. Todos nasceram com o mesmo germe, com o mesmo poder,
com o mesmo conhecimento. As diferenças que nós vemos, né, no nosso dia a dia é fruto do quanto sabemos aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. Então, todos os homens são iguais perante a Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Resta a nós saber aproveitar as oportunidades que nos são apresentadas. A outra lei é a lei de liberdade. Então, a gente pode falar, né, a liberdade e o direito de um terminam quando começam a liberdade e o direito do outro. Então, isso é uma lei moral. Quando os espíritos perguntam, né, qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta, lá na questão 826, para que o homem pudesse gozar de uma liberdade absoluta, ele teria que viver isolado, porque a partir do momento que a gente convive, mesmo que seja com uma ou apenas uma pessoa, a gente tem que respeitar os direitos e a liberdade do outro. Então, portanto, né, a liberdade não é absoluta. E sempre a gente fica na dúvida, né? Qual que é o limite da minha liberdade? Eu posso definir a minha liberdade, eu posso definir a liberdade do outro? E Jesus nos ensina: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então, esse é um princípio da justiça divina e estabelece, né, os direitos e a liberdade que a gente tem que ter nas nossas vidas de relação. E, por último, a lei de justiça, amor e caridade. Quando Kardec, lá na questão 875, pergunta como se deve definir a justiça, os espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E vale a pena, né, a gente lembrar que Jesus nos mostrou qual que é a verdadeira justiça. Se a gente desejar para o outro, né, o que nós queremos para nós mesmos, né, isso resolveria todos os nossos conflitos terrenos e estaríamos praticando a verdadeira justiça. É claro que a justiça, o que é justiça para um pode não ser justiça para outro. Por quê? Né? A justiça, o entendimento do que é justiça depende do progresso moral. E nós já sabemos, né? Cada um está num nível de progresso diferente. Né? Por quê? Depende da forma como aproveitamos as oportunidades que Deus nos mandou. Quando a gente fala de amor, não tem como não falar de Jesus. Por quê? Jesus resumiu, né, e praticou o que é realmente o amor. Então, o amor não é apenas aquele sentimento sublime que nós temos para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos próximos. A gente vai realizar, né, e praticar o verdadeiro amor quando a gente tiver esse sentimento para a humanidade como um todo. Então, a partir disso, a gente tem o entendimento de que ainda temos uma tarefa muito difícil e um caminho muito longo a percorrer. Então, Jesus, né, ressaltando, né, Jesus foi o exemplo do amor e se a gente conseguir praticar algo semelhante ao que Jesus nos ensinou, estaremos no caminho certo. E, por fim, a caridade. Né? O que nós devemos entender? Qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Né? Como que entendia Jesus? Essa foi a pergunta 886, descrita lá no Livro dos Espíritos, a qual os Espíritos respondem: benevolência para todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas.
E a gente pode fazer uma rápida reflexão, né? O quanto é difícil ainda a gente aplicar o perdão das ofensas, o quanto ainda estamos longe. Mas Jesus veio com o objetivo de nos mostrar como alcançar, como praticar a verdadeira justiça, o amor e a caridade. Então, a gente pode finalizar, né, essa nossa aula com a máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Quando a gente fizer isso, estaremos praticando a lei de justiça, amor e caridade e estaremos no sentido certo para a nossa evolução moral, e a nossa perfeição, né? Que esse é o objetivo da lei divina, que a gente alcance a perfeição. Então, encerramos aqui a nossa aula número 15. Desejamos bons estudos a todos e reforçamos mais informações, né, mais aprendizado a gente pode encontrar no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima!